Bom dia, gente. Então, vamos começar nosso segundo diálogo aqui no Auditório do Amanhã. E esse segundo diálogo ele é muito especial para nós, porque a gente vai conversar com mulheres que se aventuram na política. E, como não podia deixar de ser, esse painel, quando ele foi pensado, né, esse Festival Mulheres do Mundo, vem sendo trabalhado há 2 anos. E, quando ele foi pensado, a Marielle Franco, vereadora aqui do Rio de Janeiro, ela estaria nesse painel hoje aqui conosco. Infelizmente, ela não está aqui e a gente não poderia deixar de fazer esse painel, lembrando dela o tempo inteiro, trazendo a presença dela, que continua muito presente, né? Ela viverá para sempre nos nossos corações, nas nossas mentes. Então, esse painel é para ela, né? E para as lutas que ela vinha empreendendo aqui no Rio de Janeiro. E é também um ato político estar podendo falar com mulheres que se aventuram na política, pensando que a gente precisa esclarecer esse crime, pensando que a gente precisa garantir que esse crime não fique impune. Também é um ato político nesse sentido, que a gente quer chamar a atenção para essa barbaridade que aconteceu. Então, uma flor rompe o asfalto, mulheres que fazem história na política, uma homenagem a Marielle Franco. Então, queria chamar para a nossa mesa a Thalíria Petroni, que é vereadora de Niterói, eleita deputada federal. Benedita da Silva, vereadora muitas vezes no Rio de Janeiro, deputada federal, senadora. Queria chamar a Tainá, arquiteta, urbanista, foi candidata agora pelo PCdoB. E a Edna Ismael. Pode ser, quem B? Tanto faz. Então, se você pudesse ficar aqui para ficar mais fácil para eu conduzir essa conversa, ficaria melhor para mim. Ponta de lança. Então, a ideia é que cada uma possa se apresentar, porque esse diálogo ele tem essa ideia de pensar como é que as mulheres no Brasil vêm atuando no campo, né, da vida parlamentar, que conquistas nós temos tido, pensando que a gente tem uma Câmara de deputados federais com 513 parlamentares. E essa última legislatura, essa última eleição, somente 77 mulheres foram eleitas para a Câmara. Então, a gente tem 436 deputados, homens, né? E o Senado, são 54 senadores no Brasil. Desses 54, a gente tem 47 homens e 7 mulheres. Então, os números, se a gente for olhar os números Brasil afora, das câmaras de vereadores, assembleias legislativas, a gente vai ficar assustado com esse número de como isso representa essa questão da desigualdade de gênero em relação à questão política, né, desses espaços políticos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que comemorar, porque vem aumentando, né? Por exemplo, a Câmara de Deputados Federais, a gente teve um aumento de 51% em relação à legislatura anterior. Então, de alguma maneira, a gente avançou. 77. E são 436 homens.
Então, assim, a ideia dessa conversa é um pouco vocês se apresentarem um pouco a partir da trajetória de vocês e pensar como é que a gente avança nesse campo da política para que a gente tenha mais equidade de gênero. Tá? Então, eu vou passar primeiro, talvez, para a Edna, para ela falar, né? E a partir da experiência dela, né, como é que a gente pode pensar essa questão na relação com o Brasil e também a sua experiência, assim, como é que no país de vocês conseguiram o que vocês conseguiram, que você vai falar o que é, né, para a plateia aqui. Obrigada. And I will stand up with your Eu vou permission. ficar de pé, com a sua permissão. Obrigada. Well, good morning, everyone. Bom dia a todos. My name is Edna Meu Adan nome é Ismail. Edna I'm from Somaliland. Ismail, eu sou da And I have one Somalilândia. big regret E today eu tenho um that I do not arrependimento speak hoje, Portuguese. porque eu não falo português. There's a lot I would like to share with you, Eu gostaria but de I know partilhar there's muito time com vocês, limitations. mas eu sei que há uma limitação I'm de someone tempo. who is from a Eu sou country in alguém the que Horn of vem Africa, de um país na África, where in onde, 2002, em 2002, we had no women in não government, tínhamos nenhuma mulher no no women governo, parliamentarians, nenhuma no women in the upper congressista house, mulher, nenhuma no delas no women Senado, directors of any nenhuma department, diretora de no nenhuma women secretaria, in a nenhuma government position mulher em uma higher posição than a governamental secretary. que se fosse mais alta do que uma simples secretária. And one day I was E um dia called eu to fui chamada become the minister para me tornar a ministra social family welfare, do bem-estar and social familiar affairs. e o bem-estar social. And by then I Então, had built a hospital, and eu my hospital já was tinha only 5 construído um months hospital old. que só tinha 5 I meses. said, I don't have time. E eu disse, eu não My tenho husband is tempo. like a baby. I'm like a Meu new marido mother. é como um I'm bebê. Eu sou breastfeeding uma a baby nova mãe. Eu of 5 estou months. I amamentando cannot um take menino on a de 5 responsibility. meses. Eu não posso in a government pegar essa cabinet. responsabilidade com o meu hospital sendo meu And bebê then no gabinete de somebody said governo. to me, Então alguém me "This disse, position would essa open doors posição to vai other women." abrir So portas para just outras open mulheres. that door. Então abra essa porta. That was the magic word. Essa It foi a would palavra open mágica. doors to other Abrir women. portas para outras mulheres. So I negotiated Então that eu I would give negociei time for the government position, que eu teria for the position tempo of para aquela posição minister in a de government governo, cabinet, de uma and also ministra have do gabinete time do in my governo, hospital. e também teria tempo no It's a meu long story. hospital. You'll have to Então é wait uma for my book história next year to know about the longa, details. vocês vão precisar esperar pelo But meu livro para saber os when I detalhes, sat in the mas quando eu cabinet sentei naquele with gabinete 26 other com ministers, 26 outros important ministros, ministers, the ministros Minister of importantes, Defense, ministros the da Minister of, Defesa, ministro Education, da the Educação, Minister of Finance, ministro the das Minister of Finanças, this, that, and the other. disso, daquilo, daquilo outro. All they could remember Tudo que eles about conseguiam my lembrar position sobre a minha was posição the social, era a parte social, not the welfare, não de not bem-estar, the family welfare, não o not bem-estar the das social famílias, welfare, não not the o bem-estar social, responsibilities não that as I had responsabilidades for que eu all the tive issues of por human todas as rights questões de and direitos welfare humanos e and bem-estar needs e and demands necessidades, and oppressions exigências, and opressões challenges that I e had to face. desafios que eu tive que enfrentar. When government had a Quando o governo meetings, tinha maybe in the seus afternoons, encontros, they would talvez say, nas, "Oh, by the way, nas tomorrow we have tardes, a cabinet meeting, but you Ah, needn't come if you don't feel like it." amanhã temos uma reunião de It's gabinete, a mas se você question of não feelings, achar a que question of precisa vir, você não responsibilities. precisa vir. Eu falei, não é And questão de me because sentir I'm bem a ou não, é questão de responsabilidade. Porque eu era uma mulher e porque na minha profissão eu sou uma parteira, eu estou acostumada a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu estou acostumada com isso. E a minha resposta seria, eu acho que vocês se esquecem que eu fui chamada para essa posição porque pelo que eu trago para essa posição. E essa reunião que vocês vão ter à tarde diz respeito a mim. 80% do que vai ser discutido diz respeito ao meu ministério e minhas responsabilidades. Então, sou eu que vou decidir se eu posso participar ou não. E se você tiver problema com isso, por que você não discute isso com o presidente, que achou que eu poderia contribuir para esse ministério?
Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que vocês, automaticamente, como mulheres, esperam de vocês que vocês sejam fracas. Esperam que vocês sejam alguém que é incapaz de desempenhar tão bem quanto outras pessoas de gêneros diferentes. Então, cabe a você, cabe ao seu desempenho, cabe à sua resiliência, à sua determinação e à qualidade do trabalho que você desempenha, que isso vai fazer mudar as ideias das pessoas, dar confiança. E alguém vai dizer, eu não achava que ela podia fazer isso, mas ela fez. Um ano depois, aquela mulher, que era eu, considerada não realmente capaz de tocar o Ministério de Assistência Social e de Bem-Estar Familiar, fui nomeada para ser a ministra das Relações Exteriores no meu país e eu servi nessa posição por 4 anos. Então, eu fui enviada para o exterior, participando de delegações para negociar, dialogar com diferentes nações, diferentes governos, países, por diferentes continentes, atravessando oceanos. Então, cabe a vocês fazer isso. Então, hoje, não somente eu tenho um hospital, mas eu tenho uma universidade. Mas essas são duas coisas que vão além ao meu serviço em conselhos e comissões e diretorias. E eu trabalho com a irrigação da minha capital. Eu sou a única mulher, mas eu sou a presidente daquele conselho. E eu também sou a vice-presidente do Conselho de Educação Superior para o meu país. Eu sou a presidente do Comitê de Vítimas de Violência contra as Mulheres, essa associação. Eu sou a pessoa que é consultada sobre como lidar com uma situação ou problema de estupro, de violência contra crianças, abusos sexuais, muitas dessas coisas que nos causam indignação. As pessoas fracas, doentes, aqueles que não são vistos, os pobres, as vítimas de abuso usuais. Quando as decisões precisam ser feitas, eu estou nesse conselho para decidir e dar voz a elas. Porque se você não dá voz a elas, e se eles não me ouvirem, que eu sou a antiga primeira dama do nosso país, eles não vão ouvir mais ninguém. E cabe a mim representá-los com dignidade e firmeza. Uma firmeza que é equivalente à quantidade de indignação e violência que foi perpetuada contra aquela pobre vítima. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Muito obrigada. Eu tenho 81 anos, então quando me dão mais tempo, eu acho uma bênção. Muito obrigada. Hoje, no meu hospital, ninguém nunca pensou que eu poderia acabar esse hospital, completá-lo. E nessa universidade que as pessoas diziam, puxa, uma universidade? Quem que vai construir para você? Eu falava, eu. Por quê? Ué, por que as pessoas escalam o Everest? Porque eles querem fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, 70% dos alunos que eu tenho na minha universidade são mulheres. Eu tenho salas de operação no meu hospital. No meu hospital, Edna Ismail, na Somalilândia, eu espero que vocês façam Google. E as nossas pesquisadoras são mulheres, a assistente de cirurgia é uma antiga aluna minha.
E former student of ours. também a nutricionista é uma mulher, a instrumentista também é uma mulher. The theatre complex Então, todo o supervisor complexo do anfiteatro é supervisionado por 4 meninas ao mesmo tempo. Todas são mulheres. in a hospital built by a woman. Num hospital que foi construído por uma Now, if mulher. that can happen Então, se isso in pode Somaliland, acontecer na Somalilândia, it can happen anywhere. pode acontecer em qualquer lugar. But only if you are Mas somente determined to make se it vocês happen. estiverem determinados a But fazer if isso somebody acontecer. tells you, Mas se alguém "That's te so disser, difficult, mas how é can tão you do that?" difícil, como é que você pode You know, fazer just take isso? it easy. Let Pense com somebody calma, else, let men do it. deixe homens Well, my fazerem por country você. has never had. Mas meu país nunca teve um homem que So construiu um it took hospital a antes. crazy old woman like Então, me foi to say, necessário "I uma will do it." louca velha como eu para dizer que eu vou fazer isso. Because I'm a midwife. Bom, porque eu sou parteira, eu sei que eu tenho 5 minutos, obrigada. Quando eu me aposentei há 21 anos e eu fui ao meu país após a guerra, e meu país estava no chão, sem hospitais, sem maternidades, um país com a maior maternidade materna no mundo. O objetivo, a maior responsabilidade que eu me comprometi era de treinar mais parteiras. E por causa da população do meu país, eu calculei que que o meu país precisaria um mínimo de 1.000 parteiras. E as pessoas pensaram, 1.000 parteiras? Mas isso não é possível. Eu disse, bom, eu vou me esforçar. Hoje nós temos 7 escolas de treinamento de parteiras na Somalilândia. E no mês passado, em outubro, nós alcançamos 1.048 parteiras treinadas na Somalilândia. And my target now E o meu alvo agora, o meu objetivo agora é que a África, o meu continente, o continente da África com a maior mortalidade materna do mundo, tenha 1 milhão de parteiras. Eu sei que eu não estarei lá para ver, mas eu quero que vocês do mundo, o mundo de todos os continentes, possam garantir que se a Somalilândia possa treinar 1.000 parteiras em 10 anos, para garantir que vocês treinem 1 milhão de parteiras para a África, porque essa é a melhor forma de reduzir a mortalidade materna, como tem acontecido no meu país, Somalilândia, e no meu hospital, onde nós já entregamos mais de 20.000 bebês, perdemos só 17 mães, o que é uma cota da mortalidade materna nacional. Então, treinando parteiras, nós salvamos 3/4 das mulheres que, de outra forma, teriam morrido de causas relacionadas à maternidade e ao nascimento. Então, se nós conseguimos, qualquer um consegue. Se qualquer um consegue, todos devem conseguir. Muito obrigada. Vamos a Tainá. Bom dia a todas e todos, principalmente a todas. Eu sou Tainá, sou arquiteta urbanista, ativista das lutas urbanas, falo do direito à cidade, do direito à moradia, fui candidata a deputada estadual, sou amiga de Marielle Franco. Importante a gente falar hoje, numa mesa que ela estaria, o quão distante a gente está da tal democracia, né? E de quão baixo e qual o tamanho da nossa dívida com as mulheres negras desse país.
Eu, sendo muito franca, eu ainda estou no banzo, as mulheres negras aqui sabem bem, e para mim é muito difícil estar nesse lugar e falar de Marielle, mas a gente precisa ter coragem de falar sobre o que é esse legado de Marielle Franco. E, para além dessa figura, que eu acho que a gente tem que falar também nesse espaço aqui, a gente precisa falar do silenciamento histórico das mulheres negras na nossa sociedade. A Marielle, falando dessa figura, ela trabalhava muito bem uma questão que, para nós, é muito cara, que é a questão da identidade, o que a gente representa, o que o nosso corpo representa. E, apesar de um território e de uma construção, de uma história de dor e de racismo, ela se colocava socialmente como uma figura política, uma figura ético-política. Para além dela ser uma mulher negra, favelada, bissexual, ela vinha se construindo, se forjando no lugar de parlamentar e no lugar de promotora de políticas públicas que se tratavam de nós, que se tratavam da nossa vida, da nossa sobrevivência, da nossa existência. Isso, para além da representação simbólica, é extremamente contundente na desconstrução do racismo da nossa sociedade, se a gente for parar para pensar. Tão ou mais importante quanto a própria existência dela. A gente sabe muito bem que não basta ser uma mulher negra. O fato de Marielle Franco ainda ser chorada e velada e discutida não passa apenas pelo fato dela ser uma mulher negra. Passa pelo fato dela ser uma mulher negra ativa no combate antirracista desse país. E aí, nos 3 dias depois que se passaram da morte dela, foi uma coisa simbolicamente assustadora de que várias pessoas passaram a entender de outra forma o tamanho do racismo do país. E por que o Rio de Janeiro, e aí não estou falando de nenhum outro lugar desse país, por que o Rio de Janeiro, a segunda maior cidade com a maior população negra do país, que é o país com a maior população negra, além da África, matou uma parlamentar negra em exercício. O país se chocou com aquilo. E aí, a nossa tarefa, enquanto sociedade antirracista, eu estou colocando todo mundo aqui no mesmo bolo, qual a nossa tarefa daqui para frente? Quais os passos a gente vai dar concretamente no debate antirracista no país? Quais são os caminhos que a gente vai traçar para, além de transformar a Marielle em bottom, em camiseta, em bolsa, e gritar Marielle presente, a gente vai forjar e fundar, no seio da nossa sociedade, o debate contra o genocídio de uma determinada população que tem cor, que tem território, que tem renda, que tem uma história. E voltando um pouco sobre apagamento, e por que era tão importante a gente entender que Marielle ultrapassava a bandeira da raça, e era importante para toda a sociedade, para todo o conjunto da sociedade, a gente vai perceber que os nossos 15% agora de mulheres eleitas, e aí eu gosto muito também de pensar o que é essa porcentagem, porque à luz de Janaína Pascoal, à luz de Hasselmann, à luz de várias mulheres parlamentares com espírito e caráter genocida em suas falas, eu não fico lá muito alegre com esses 15% que a gente mandou, não. E eu não fico nada contente que um fato político de uma morte de uma parlamentar negra tenha gerado uma eleição que alguns falam de atípica no Rio de Janeiro, de 3 parlamentares eleitas na Alerj. Atípico é o número de homens brancos ricos candidatos no Rio de Janeiro.
Atípico são esses mesmos homens pautarem a nossa vida, o nosso Estado e o nosso dinheiro. Isso é atípico. Ano passado, a Marielle construiu uma coisa chamada Direito à Favela. E eu participava muito ativamente da construção da Marielle como intelectual. Eu tinha uma vontade dela circular como promotora de conhecimento também, para além de ser parlamentar. E ela era muito curiosa. Quando ela conversou e chegou à conclusão do formato do seminário, ela marcou um café, a gente despachava tomando café. Ela falou: Tainá, o seminário vai se chamar Direito à Favela. Eu, do meu lugar de arquiteto e urbanista, disse assim: Marielle, está errado. Ela falou: porra nenhuma. Aí eu, com toda a calma do mundo, respirei, porque ela era braba. Mari, olha só, os arquitetos não falam do direito à favela. Porque a favela é o espaço de negação da cidade e das políticas públicas. Não dá para a gente reivindicar a favela. A gente tem que reivindicar a cidade que os brancos têm, por exemplo. Por que a Lagoa é de um jeito e por que a Maré é de outro? Que direito à favela? Você está reforçando a guetificação da gente? É isso que você vai falar? Tainá, quer saber? Vai ser direito à favela por um simples motivo. Se a cidade que esses caras estão construindo é desse jeito, a gente vai fazer uma cidade muito melhor. Na hora eu não entendi, fiquei brava, respondi com outro palavrão. E quando eu fui no seminário, ela me obrigou a estar numa mesa, e eu fui muito fula da vida, porque fiquei com medo da crítica que eu ia receber dos meus amigos arquitetos brancos ricos. Eu não parava de chorar no seminário. Porque eu percebi que tem uma coisa fundamental na reconstrução da nossa trajetória de racismo e de dor, que passa pelo protagonismo da fala, que passa pelo protagonismo da narrativa. A Marielle Franco foi protagonista de uma nova forma de exercer poder. E poder mesmo, porque a gente não pode ter medo dessa palavra. As mulheres vêm de uma bagagem de subjugo e submissão, e várias de nós se acostumam a não falar de poder. A questão não é a gente falar de poder. A questão é o que a gente faz com ele. O poder, ele pode ser transformador. Transformador. E se a gente teve, na história desse país, um torneiro mecânico nordestino que promulgou a 10.639, que permitiu as cotas, que permitiu uma parlamentar da Maré, mestre, e que com a caneta na mão falou da Teresa de Benguela, numa Câmara de Vereadores que tem Bolsonaro lá dentro, a gente tem que mirar essa caneta e descobrir que talvez ela seja muito mais poderosa do que as 4 balas que ainda estão marcadas no rosto dessa mulher que a gente perdeu. A nossa tarefa daqui para frente, não só em 2020, 2022, não só nos períodos eleitorais. A nossa tarefa enquanto projeto de sociedade antirracista que a gente combinou aqui hoje, vai ser não permitir, não projetar, não colocar o peso em Beneditas, em Talírias, em Mônicas, em Tainás. Vai ser forjar uma sociedade tão fortemente armada e construída a partir da força e do protagonismo dessas mulheres, que vai ser impossível esse poder branco se perpetuar da forma que ele se perpetua.
uma das últimas brigas que eu tive com a Marielle, eu tinha várias, era a construção do ato das mães vítimas de violência do Estado. Dona Marinete estava lá. Era para ser perto do 8 de março. E aí, lá pelas tantas, Marielle reclamou assim: não sei para que tanto ato um atrás do outro, 2 atos vazios. Ela odiava ato vazio, porque a gente não se organizava. Dava esporro quando via que estava vazio, porque é sinal de que a gente não tinha mobilizado o suficiente. Aí ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer e que eu percebi que, de fato, a gente fez no ato que foi construído no final de março. Ela falou assim: a gente fala da gente nesses cartazes. Quem lê esses cartazes? Nós mesmos. Esses cartazes falam de nós. E eu não quero dar tema para nenhum cartaz mais. Eu escrevo cartaz há mais de 10 anos. Não aguento mais escrever cartaz. E quando eu vi o nome de Marielle num cartaz, e é por isso que eu não uso nenhuma camiseta, nenhum bottom, nada. Eu não seguro a placa. Eu percebi que a gente está alimentando uma roda de ódio e violência para nós. A gente precisa pegar essa raiva que a gente consegue ler nos cartazes. A mãe do Marcos Vinícius, que usa aquela camiseta suja de sangue como uma bandeira, como um ato político. A gente precisa tornar essa indignação uma estratégia. É urgente que a gente crie da nossa raiva uma estratégia. E a gente não tem que brotar semente nenhuma. Não há semente. Há a nossa tarefa de não construir e não escrever mais cartazes. Nós não podemos perder mais ninguém nessa trajetória. Nós não precisamos de mártires. Nós precisamos de uma transformação concreta nessa sociedade. Eu estou disposta a fazer da minha trajetória, da minha fala, da minha vida, um ato político de que não hajam mais cartazes no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero que a gente saia daqui com a cabeça muito erguida, como aquela leoa ficava, tendo a certeza de que a gente leva cartazes no peito de construir não sementes de Marielle, mas conseguir construir uma sociedade que seja o mais próximo que Marielle construía, projetava e simbolizava. Marielle presente. Passar para Benedita da Silva. Pois é. Bom dia para todas, todas, e um bom dia para os todinhos. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da satisfação de poder estar aqui e ouvir o que eu já ouvi. Né? Eu sou considerada no meio aí da moçada como veterana. E isso tem um preço, hein? Quero parabenizar todos os organizadores e organizadoras, principalmente, do festival. Só foram mulheres, então só as mulheres, Festival Mulheres do Mundo. E quero cumprimentar todas as mulheres do mundo nesta manhã. E dizer que eu sou mulher negra, mulher brasileira, mulher de luta e mulher de fé. E é preciso
que hoje nós estejamos mais do que nunca disposta a enfrentar todo o preconceito, toda a violência que existe no mundo contra nós, mulheres e principalmente as mulheres negras. Assim eu começo dizendo da importância da política na vida de cada uma de nós. Nós precisamos e temos o total interesse de derrubar ou destruir uma barreira cultural que está introjetada em cada uma de nós, mulheres, que faz com que nós tenhamos que medir palavras, nós tenhamos que recuar e nós tenhamos que, com aquela doçura que nos é peculiar, mas aprender com o homem, Che Guevara, é endurecer sem perder a ternura, porque também não podemos desfazer daquilo que é da nossa natureza por conta do estereótipo que querem colocar nas mulheres no mundo. Mas nós, no mundo, temos história importante de participação das mulheres e, principalmente, os seus movimentos, sejam culturais, sejam movimentos revolucionários, sejam também o que nós chamamos do movimento político. Todos eles são políticos. Todos eles são políticos. Quando nós ouvimos falar da questão de Marielle, que vive, e vive porque deixou um legado do qual todas nós iremos nos beneficiar, porque ela deu com a sua vida, com seu sangue derramado, mostrou que é preciso continuar para as mulheres no mundo, que nós temos que estar no lugar em que nós quisermos, e não pura e simplesmente naquela antiga história atrás de um tanque ou atrás de um fogão, se bem que eu lavo e cozinho muito bem. Quero dizer de que nós temos que construir no mundo essas oportunidades até para reeducar aquela tarefa que só nós temos enquanto mulheres, que é a de multiplicar e encher a face da terra. Então é importante também que esta mulher, do ponto de vista político, comece a usar a sua autoridade a partir da sua família. Como nós vamos criar os nossos filhos e nossas filhas, para que elas possam enfrentar, neste mundo cruel, o que nós temos como principal: igualdade, oportunidade com respeito às diferenças. E aí eu tenho que entrar num fato importante, que a participação da mulher na política, ela só se dará quando todas nós fizermos uma grande revolução. Cada vez que eu tenho um seminário, e eu digo isso, e nós, as pessoas acham graça, acham interessante, mas é preciso que nós marquemos as mulheres no mundo. É um ato que a gente pode fazer. Passar um dia fora de casa, fora do trabalho, sentar na praça, conversar e naquela noite, nada feito. Porque nós vamos, com o nosso silêncio, com esse gesto, levantar uma grande mobilização que vai perceber, mas é perceber o que significa ser mulher. Então a política não mudará, porque a política não tem mulheres. Nós precisamos mudar o sistema político, porque encontramos dificuldade quando nós chegamos. Dificuldades partidárias, porque machismo, racismo existe em qualquer sigla partidária, direita ou esquerda. E é preciso que nós
não só tenhamos o conhecimento, mas eu não quero usar de retórica. Eu quero botar o dedo na ferida. Por isso, eu sei muito bem o momento em que eu posso usar o código do dominante, porque até aprendi, porque ele, com o seu código, massacrou e continua massacrando. Eu posso também fazer com que, aquele momento, eu tenha uma linguagem na qual todas as mulheres possam entender que elas não devem ir para a Câmara de Deputados, seja estadual ou federal, em qualquer país do mundo, porque ela é a mulher de fulano, porque ela é a filha de ciclano, porque ela é conhecida de Beltrano, mas com a consciência tranquila de que ela vai disputar um modelo para a sociedade em que ela vive. Porque quantidade não é qualidade. Porque nós temos mais mulheres. Nós temos mais mulheres hoje no Congresso Brasileiro. Poucas, mas temos. Mas queremos, além delas, porque não queremos excluir nenhuma mulher da possibilidade de fazer a disputa, o que nós queremos é que cada mulher tenha compromisso com a liberdade, que tenha compromisso com a saúde, que elas não sejam homofóbicas, que não sejam racistas, que não sejam aquelas mulheres que não respeitam a religiosidade dos outros. É dessas mulheres que nós precisamos. Porque nós somos mais de 51% de mulheres neste país. E este país não é um país qualquer, é uma referência mundial. Vide caso de Marielle, uma referência mundial, aonde se chega e está lá. Então eu não posso, de forma nenhuma, abrir mão da minha política de gênero. Porque quando eu falo da minha política de gênero, eu não estou falando só do meu útero, eu estou falando que eu quero uma sociedade socialista, igualitária, na qual eu possa pensar, fazer, dizer o que eu entendo. Então é importante que haja uma formação política, para que a gente, no nosso país, entendemos, possamos fortalecer a nossa rede no mundo. E é importante também que, esse momento, vamos chamar os nossos companheiros para abraçar essa bandeira, porque eles também precisam ser educados politicamente, para que a gente possa, numa disputa, respeitar não o que eu represento enquanto mulher, porque eu sou negra, ou então mulher, porque eu vim da favela, ou então mulher, porque perdi para ela, né? Eu estou com 76, ela está com 81, aí eu perdi, eu digo, meu Deus, eu estava toda prosa, chega uma com 81 e arrasa. Então eu fico olhando para essa juventude aqui, eu digo, ih, vão ter que me aturar. Porque não tem jeito, eu quero estar junto, eu quero beber dessa fonte, né, dessas energias. Mas, minhas amigas, eu falo e falo de coração. Foi doído, foi difícil enfrentar e chegar até aqui. Eu acho que todas as parlamentares sabem muito bem. A assessoria de parlamentares sabe muito bem. Mas é preciso que a gente deixe marcas. E as marcas precisam. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo, nem mesmo as suas iguais, vão gostar de você. Porque existe uma coisa que é do ser humano. Não gostei daquele cabelo. Não, eu não gostei daquela roupa. Isso é do ser humano, gente. E a gente faz isso. Vamos assumir que nós fazemos isso e só tenho 5 minutos para terminar. Então, é importante, sim, que nós tenhamos atitude, porque não é fácil estar na política. E é na política que você tem a intensidade do processo racial, a intensidade do processo machista, a intensidade da homofobia. Você tem a intensidade, não
apenas pelo número de homens que você vai encontrar, mas as ideias. Haja visto o fascismo chegando no nosso país. E nós, mulheres que somos maioria de mulheres brasileiras, nós temos que fazer na nossa rede internacional uma rede de independência em defesa da democracia. Não é de uma mulher branca, negra ou indígena, em defesa da democracia. Aonde não existe democracia, não há liberdade de forma nenhuma. E é preciso que se tenha coragem de enfrentar não só esse momento do Brasil, porque é sério, o Brasil no fracasso, é a América Latina inteira no fracasso, até a Europa também, é uma economia defasada. É preciso que a gente entenda isso, de que é uma entrega total que nós temos do patrimônio, não podemos sair estatizando, evidentemente, tudo por aí, para que nós possamos colocar as nossas ideologias. Mas não podemos também se aí privatizando tudo, terceirizando, porque é isso que pode acontecer. Eu sou parlamentar do Parlasul também. E nós fizemos essa discussão importante. Esse fórum chega no momento em que a gente pode falar com mais países, podemos falar com mais mulheres. Mulheres, levantai-vos, erguei a bandeira da democracia contra o racismo, contra o machismo, e vamos ocupar o nosso espaço político, no partido político, no parlamento e da sociedade. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. Talíria. Como é que faz agora? Sacanagem. Então é isso, gente. Foi bom estar com vocês. Gente, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. E dou bom dia para a dona Marinete, mulher negra da favela, mãe da nossa Mari. E assim dou bom dia para todo mundo. Olha, mulheres na política. Falar do que é ocupar esse espaço é falar, acho que antes de tudo, entendendo política como um espaço institucional, que eu acho que a gente tem que desconstruir depois essa lógica de política, é falar de um não lugar. Quando eu cheguei a primeira vez, Benedita, lá na Câmara Municipal de Niterói, eu fui por quase 1 ano e meio a única mulher em exercício. Hoje somos duas vereadoras mulheres de 21 vereadores no total. E aí cheguei eu, com meu vestido vermelho, turbante colorido, e o entendimento é de um não lugar, desde a agressão estética, que parece uma mulher no meio daquele cinza, uma mulher com roupas coloridas, até um não lugar porque a política, historicamente, não foi forjada para ser o nosso lugar. Lá em Niterói, até recentemente, o banheiro dentro do plenário de homens e mulheres era diferente. Tinha um banheiro pequenininho de mulheres ali, agora que é igual. E antes, na legislatura anterior, não tinha banheiro de mulheres no plenário. Porque é um entendimento de que aquele lugar não é um lugar para nós. E acho que a gente tem que entender por quê. Primeiro, entender a dificuldade que é. Eu não consigo imaginar, Benedita, o que você, como alguém que iniciou esse processo enquanto mulher preta, está naquele lugar. Se já é difícil nesses tempos, imagina quando você ocupou lá atrás, pela primeira vez, abrindo, inclusive, caminho para que muitas de nós ocupássemos. Então, coisas do tipo negra nojenta, volta para a senzala, ela fede, eu já escutei, ela fede, se eu encontrar na rua, dou uma paulada, merece uma 9 milímetros na nuca. São agressões
que consolidam a ideia de que a política institucional é um não lugar para quem é mulher. E a política carrega duas esferas que eu acho que é um pouco por isso que se entende como um não lugar, que é a esfera do poder e a esfera do público. O poder não é lugar, historicamente, para a mulher, em especial mulher preta, e o espaço público também não é o espaço, historicamente, entendido como o nosso espaço. Embora eu entenda que política seja preço do pão, preço do ônibus, quando falta o dinheiro da passagem, é a vizinha preta que vai emprestar o dinheiro da passagem para outra ir para o trabalho. Quando falta a creche, é a outra que vai ficar com o filho da vizinha. Não, como é que ela na maré, Eliana? Para poder a outra trabalhar. Isso é política. A nossa tarefa, ocupando o espaço de poder, penso que é devolver a política para o seu lugar, que é o lugar do cotidiano. E não dá para dizer que essa experiência cotidiana da política não é a gente que mulher carrega há muito tempo. Se a gente carrega a política cotidiana, que é onde se concretiza aquilo que assinam com a caneta no lugar onde nós não estamos, não dá mais para ser sem nós. Não dá mais para ser sem nós, porque nós já carregamos o resultado dessa política tão pouco representativa da diversidade brasileira nas costas. Mas acho que a gente precisa pensar ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. A democracia brasileira ela é muito jovem, ela é incompleta, não tinha chegado plenamente ainda nas favelas, nos subúrbios, nas periferias, mas a gente vive um momento em que isso que a gente vem lutando há tanto tempo para aprofundar, para consolidar, tem sido jogado no lixo. E no momento em que há um retrocesso democrático, a gente sabe bem qual corpo fica pelo caminho, a gente sabe também que as portas também fecham para determinados tipos de mulheres ocuparem espaços de poder. E acho que entender um pouco essa história do que é esse Brasil, assim, acho que ajuda a gente a entender um pouco a ínfima participação de políticas de mulheres nesses espaços, ainda mais nesses tempos. Nosso país é um país que foi forjado numa lógica escravista, fundamentalista, patriarcal. Fomos o último país a abolir a escravidão. Então, foram milhões de pessoas arrancadas do teu continente, sequestradas, enfiadas num navio negreiro, trazidas para cá, vendida, comprada. A lógica colonial que nos forma, se os tempos coloniais formalmente acabaram, a lógica da colonialidade está muito presente ainda. Os barões do café, os senhores do engenho, são os mesmos que têm nome de rua e os mesmos que têm os seus sobrenomes, ainda como maioria, nos parlamentos. Essa lógica não se encerrou. E essa história que ainda grita no corpo de alguns, ainda grita também no fechamento de portas para que a gente ocupe espaço de poder, precisa ser rompida, assim. Não dá para a gente mais fazer política, nem para a gente pensar na nossa ocupação desse nosso corpo que carrega tanta coisa na política, sem ignorar nossa memória. Eu acho que são tempos, Benedita, nunca foi tão necessário afirmar a nossa memória, porque sem memória não tem verdade, e sem verdade não tem justiça. E essa memória escravista, patriarcal, fundamentalista, que determinava quem eram também esses homens do poder, que eram donos de terra, brancos, inseridos numa lógica heteronormativa. Se a gente olhar aquele congresso, continuam sendo maioria, infelizmente ainda, são os donos do agronegócio, são os banqueiros, são os que usam o espaço público para traficar os mesmos interesses dos tempos coloniais. E nessa política nós não cabemos, na visão deles. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que a gente tem uma tarefa de nós, enquanto mulheres que sonhamos, que lutamos, e essa é a forma da gente lembrar a Marielle,
dona Marinete, porque eu também não tenho mais usado os bottoms, porque a ideia de que Marielle vive é uma ideia que me preocupa, porque Marielle foi executada. E lembrar que Marielle foi executada, lembrar que Marielle, mulher negra da favela, mulher que amava mulheres, mulher socialista, mulher defensora de direitos humanos, lembrar esta execução política é lembrar esta história escravista, patriarcal, fundamentalista que não se encerrou. E é lembrar que essa história, num momento de retrocesso democrático, se aprofunda. E se aprofunda a democracia sendo jogada no lixo, somos nós que vamos ter a nossa participação política negada. Porque se é fato que ampliou a participação de mulheres, e é bom isso, a representatividade é muito importante. É importante eu me ver no Congresso, mas ela é insuficiente, porque também aumentou o número de representantes de mulheres da extrema-direita. E com essas mulheres, nós não vamos ampliar a participação das mulheres na democracia, porque elas são contra a democracia. É importante dizer isso assim. E dizer isso não é nos dividir. Dizer isso é lembrar onde estamos pisando. Ao final do dia de hoje, 153 pessoas vão ter sido assassinadas, executadas. Não são quaisquer pessoas. A cada 10, 7 são pessoas pretas. Quando não se consegue assassinar, se encarcera. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo. 40% presos provisórios. Pouquíssimos desses presos cometeram crimes graves como estupro, homicídio. O Brasil ainda é o 5º país com maior índice de feminicídio do mundo, um feminicídio que é negro. Se a gente olhar, falava aqui de mortalidade materna, se a gente olhar a mortalidade materna no Brasil, a gente vai ver que ela também tem cor e ela é negra, e mesmo assim a gente tem dificuldade tanto do acesso da gente, que é mulher, a direitos sexuais e reprodutivos, que entenda a gente enquanto a nossa integralidade, como direito ao aborto, como direito a ser mãe, como direito a... como mulheres que amam mulheres, ter no SUS, por exemplo, você ter acesso à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Falo isso porque é um conjunto de negação aos direitos para a gente que é mulher, em especial a gente que é mulher negra, que a gente quer, sim, ampliação do nosso lugar na política, que também é nosso. Mas é preciso que essa ampliação seja para corrigir essa desigualdade histórica, ou continuarão corpos pelo caminho, e corpo pelo caminho, num país onde a democracia é jogada no lixo, ele tem cor, ele tem gênero, ele vive num território. A gente sabe bem que corpo fica pelo caminho quando a democracia retrocede. A gente usou como lema de campanha uma frase da Nina Simone que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo e com o que a gente deseja ocupar a política. Você levantou a plaquinha para mim? Eu não tinha visto. Tem já tempo que você levantou para mim? Foi agora. Que é liberdade é não ter medo. E o que a gente deseja ao ocupar a política é afirmar a liberdade, a felicidade, para enfrentar este medo. Porque esse setor que cresce, reacionário, e que não quer o nosso corpo, não é qualquer corpo, corpo de mulher negra, de mulher lésbica, bissexual, transexual, travesti, pobre, da favela, no espaço político, porque sabe que esse corpo é um corpo que quer romper com essas desigualdades históricas, usa o medo como mobilizador. E o medo nunca foi um bom conselheiro, sabe? O medo, ele reforça essa lógica de que alguns corpos não podem circular livremente pela cidade. O medo reforça a criminalização de favelas, subúrbios e periferias. O medo reforça a lógica do encarceramento. E essa política não nos serve. A gente quer afirmar a liberdade frente ao medo, o amor frente à violência,
Mas não é um amor bobo, sabe? Um amor... Porque a gente sabe que o amor bobo não é o amor de mulher preta que tem que dar batalha há muito tempo nos territórios para fazer valer a sua vida e a vida dos seus filhos. É um amor pleno. E essa plenitude cabe todo mundo nessa plenitude, sim, quando a gente tiver mais diversidade na política. Mas sim também se essa diversidade reconhecer essa história que não se encerrou. E se sim, essa diversidade que queremos ver na política, reconhecer que vivemos num momento grave do Brasil, de avanço do fascismo, e que, por isso, esses corpos de mulheres, que são os primeiros a tombar essas mulheres negras e seus filhos, também precisam estar aí no centro dessa resistência para garantir a democracia. Eu acho que não é fácil, para terminar, ser mulher e ocupar os espaços de poder. É meio doloroso. É doloroso porque é incômodo. Por mais esforço que você faça, é solitário, mas é preciso mais de nós lá. Quando executaram Marielle, termino com isso, dona Marinete, eu olhava e falava, e agora? E agora? Topamos juntas a tarefa de sermos candidatas, topamos juntas a tarefa de colocar esse corpo à disposição, porque é disso que se trata, ocupamos um espaço tão pouco nosso juntos, enfrentamos juntos essas dificuldades dentro dos partidos, dos nossos partidos, e aí roubam Marielle de nós. E aí? E aí que acho que a resposta precisa ser mais corpos como os nossos, ocupando os espaços de poder. Mas mais do que esses corpos nunca deem um passo atrás, como a Marielle não deu, no enfrentamento ao genocídio dos nossos jovens, ao encarceramento dos nossos jovens, na defesa do direito ao nosso corpo e nossos direitos sexuais e reprodutivos, no enfrentamento ao racismo religioso, no enfrentamento ao feminicídio. Corpo de mulher no espaço de poder é para romper com uma história escravista e é para emancipar todos os corpos. E quando o corpo negro e o corpo de mulher não cabe numa política pública, esses corpos não estão emancipados. Então, vamos ocupar os espaços de poder para subverter o poder, coletivizar o poder e devolver o poder para a maioria do povo, que é a mulher e a mulher preta. Segundo, e acho que essa é a forma da gente lembrar o legado da nossa irmã executada. Justiça por Marielle Anderson, luta da Marielle sempre em todos os espaços pela liberdade. Bom, a gente vai abrir agora para 3 perguntas bem rápidas, para poder a gente ganhar um tempinho e estabelecer um diálogo. Bom dia, meu nome é Alessandra e hoje é o primeiro dia que eu me manifesto no festival para falar o seguinte: eu tenho um projeto de ervas fitoterápicas no Morro da Providência e hoje é o último dia do festival e eu acho que nenhum de vocês presenciaram uma moradora de rua no Boulevard Olímpico. Existe uma coisa que é uma linha imaginária que eles não podem ultrapassar no Boulevard Olímpico. E eu estou pedindo a ajuda de vocês hoje porque eu sou pobre, favelada e deficiente física, então fica mais difícil de ajudar. Na Central do Brasil, aquelas mulheres moradoras de rua, não tem nenhuma branca, todas elas são negras. E essas mulheres têm ciclo menstrual. Não. Ah, tá. Eu sou bem tímida. Essas mulheres, ela têm ciclo menstrual igual todas nós que estamos sentadas aqui. E elas não têm absorvente, elas não podem usar o banheiro. E o museu foi construído no lugar que os moradores de rua tomavam banho. E agora eles não podem mais frequentar aqui. Então, assim, é política. Porque eles estão morando ali, é política pública. Eles não são só drogados, eles não são só cracudos. Eles são pessoas com doenças normais, igual a das outras pessoas todas aqui.
Eles estão ali por um monte de motivos que talvez o amor das pessoas não consigam alcançar esses motivos. Mas existe um motivo. E se no centro da cidade conseguem fechar o carro de uma vereadora, matar, sem que nenhuma câmera observasse isso, sem que ninguém conseguisse provar nada até hoje, vocês conseguem imaginar o que eles fazem com essas mulheres? Com esses moradores de rua? Então, assim, olha, se cada uma de vocês pegasse uma delas e trouxesse aqui, eles nem conhecem o Boulevard Olímpico porque eles não podem frequentar. É um absurdo isso, porque a cidade não é minha, não é de vocês. A cidade é deles também. Querendo ou não, eles precisam ser vistos. Porque como que o prefeito vai saber do motivo dele ou da necessidade dessa pessoa se ele não passa ali para saber? Entendeu? No centro da cidade, na Central do Brasil, é o lugar da segurança pública. E eles, às 10 horas da noite, fecham, colocam um cadeado enorme e colocam os passageiros, os moradores, os transeúntes para passar no meio dessas pessoas que eles consideram perigosa. Bom, se a segurança pública não faz nada quanto a isso e ele sabe que aquilo ali é perigoso, bom, eu não sei mais o que fazer. Eu sozinha não consigo. Eu tento dar a ajuda que eu posso. Mas, assim, se cada um de vocês conseguirem só repassar isso, doar um absorvente e conseguir ajudar essas mulheres, elas têm necessidades reais, elas têm problemas reais. Os nossos problemas são os problemas delas, entendeu? Mais uma questão. Aqui, ó. Ela pediu aqui, ó. Obrigada. A minha pergunta é mais sobre política institucional. A Tainá falou, eu não quero mais mártires, eu não quero mais vítimas. Eu morei muitos anos fora do Brasil, morei 2 décadas em zonas de conflito, morei no Iraque, morei no Kuwait, tinha colegas na minha universidade que eram da Somaliland, as refugiadas dividiam um quarto comigo. Ouvi muitos horrores, mas foi na Palestina onde eu tive mais sofrimentos e preocupação em relação ao nosso momento agora no Brasil. Pois, muito lamentavelmente, as vítimas do fascismo original se tornaram muito fascistas, né? E, inclusive com a simpatia do nosso futuro presidente. Bom, tem um poeta palestino que falava, nós não queremos mais ser nem vítimas nem mártires, a gente quer apenas uma vida normal, ser cidadão normal. E a gente sabe que, para ser um cidadão normal, a gente precisa de políticas públicas. O Brasil teve governos progressistas que tentaram fazer as políticas públicas que puderam, e agora, com o PEC dos gastos e com todo esse movimento de desmonte das políticas públicas antes de um governo fascista, a gente já está vendo no que está dando. Então, minha pergunta é principalmente para as futuras parlamentares, para sossegar uma pessoa angustiada como eu. Que tipo de sabotagem, de impedimentos, de blocos, o que vocês vão tentar fazer? Eu sei que a gente não conspira em praça pública, mas... por exemplo, a construção de alianças é muito fundamental. Eu, na Palestina, vi a causa mais nobre, a última causa justa que se fala da história, ser abandonada pela comunidade internacional, abandonada pela mídia, abandonada por todo mundo. E aqui a gente sabe como é e como vai ser. Eu pelo menos, que vivi sob uma ocupação militar brutal fascista, sei o que vai ser. E a gente vê como a nossa mídia é horrível e a gente sabe que não pode contar com eles. Esse festival maravilhoso, tudo de bom, mas ontem eu achei uma certa piada a representante da Rede Globo de Responsabilidade Social, que a gente sabe colaborou, a gente sabe o papel da Globo, seja no primeiro golpe militar, seja no nosso impeachment, golpe, com tanta misoginia que teve. Então, eu acho que com a mídia convencional no Brasil a gente não vai poder contar. Os movimentos sociais estão em um perigo muito grande com essa lei antiterrorista, e aí eu fico preocupadíssima, porque nós íamos para as manifestações na Palestina com todo o aparato militar israelense que agora o Bolsonaro e esse Witzel querem comprar aqui para jogar aquele tipo de gás lacrimogêneo na gente e aquele tipo de drones. Então, se vocês puderem me acalmar, em termos parlamentares, legislativos, o que é que vai ser possível fazer para construir uma aliança forte, para que a ONU venha olhar para a gente, para que a OEA venha olhar para a gente e para que a gente possa sobreviver nos dias que virão. Obrigada. E, por favor, nos representem e nos protejam. Mais uma pergunta, depois eu tento fazer mais uma rodada, gente. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Alessandra, sou de São Paulo, sou de uma biblioteca comunitária. E a gente vem atuando lá em Brasília com as políticas de livro e leitura, mas, na base, a gente sente uma distância muito grande. Né? E observando essa distância, né, de grande parte da população a esses processos políticos, né, do que é uma emenda, do que é uma lei,
né? Se o gás sobe é Deus, né? Vamos rezar para Deus, para a condução baixar, para a nossa situação melhorar, para os preços do mercado baixar. E a gente sabe que não é, né? É uma pergunta um pouco complexa, mas, enfim, né? Assim, complexa diante do tempo, diante de tudo, né? Mas que caminhos a gente podia estar trilhando, traçando, até compartilhando experiências, para a gente conseguir dialogar efetivamente e educar essas pessoas, abrir a mente das pessoas para esses processos, né? Com essas pessoas que estão na base. E aí eu queria emendar uma provocação, que é o seguinte: será que esse é o momento da gente começar a encabeçar um projeto de uma presidência feminina negra? Vamos lá. Bom, vou pedir a Benedita e a Talíria, né, basicamente, depois, se vocês quiserem completarem, aí tudo bem, mas começar por elas, tá bom? Primeiro, qual o seu nome? Alessandra, eu acho que a pauta das pessoas em situação de rua é das mais urgentes e também das mais invisibilizadas, porque se o morador do subúrbio, da periferia, da favela já é criminalizado, violentado, o Estado chega com violência, mas não chega com direitos, a pessoa em situação de rua não existe. Ela tem menos ainda do que aquele que está no lugar precário, porque ela é, além de criminalizada, além de entendida como elemento do perigo daquele lugar, ela também não existe. E essa invisibilidade é um reforço de violências muito históricas. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ampliar nossa solidariedade, mas tem que ter política pública que garanta a implementação de tantas resoluções que já existem no plano da assistência para acolher e para atender as pessoas em situação de rua. Agora, com o congelamento de investimentos nessas áreas por 20 anos, vai ficar cada vez mais difícil a gente ter grana, orçamento para pautas tão fundamentais, dentre essa, a pauta das pessoas em situação de rua. Olha, eu não vou te acalmar. Não sei se Benedita vai. Mas, porque eu acho que é muito grave o que a gente está vivendo. E acho que a gente errou. Porque Bolsonaro era uma piada. O fascismo era uma piada. Eu sou professora, escola sem partido desde 2003. Não, gente. Quando eu sentei e vi aquele programa de TV, Venezuela, comunismo, quando que aquilo virou verdade? Quando que essas narrativas viraram verdade? Então, acho que a gente tem uma tarefa de mais do que fazer um balanço de se errou, acertou. Sim, é tentar unir todas as forças para garantir a democracia. Dentro do Congresso, eu acho, sim, que temos que fazer blocos, frentes, tanto de unidades de ação, mas também toda aliança possível para garantir aquilo que faça poder existir as nossas divergências. Porque, se não há democracia, não há divergência. E, portanto, para isso, essa é a prioridade desse momento, enfrentar o fascismo e garantir a democracia. E termino falando da nossa tarefa para fora. Não vai ser possível também disputar as narrativas sem estar no território. Política não é a política do parlamento. O parlamento é ferramenta. Política institucional é ferramenta para as resistências já tocadas nos territórios. Voltar para o território a partir da escuta. Escuta, se a gente conversa com essa senhorinha idosa, evangélica, se ela é a favor do aborto, ela vai dizer que da legalização do aborto, ela vai falar que não. Mas se você perguntar para ela assim, olha, mas se você conhece alguém que abortou, ela vai falar que sim. Você queria que essa moça fosse presa? Ela, não, minha filha. Morta, não, minha filha. Ela sangrando tem que ser atendida pelo SUS? Claro, minha filha. É a partir da escuta, estando no território, que a gente vai, de fato, estar ao lado dessa base, com essa base, com esse povo, que é onde se realiza a política. Alessandra, eu começo por você, até porque eu morei na favela há 57 anos. E a nossa primeira luta de favela, de organização de favela, você ainda não tinha nascido, eu tenho certeza que não, porque eu estou com 76, eu duvido que você está com essa idade. Mas é só para te dizer que nós não constávamos no mapa da cidade.
Favelas não constavam no mapa da cidade. Por conseguinte, não Até a década de 90 não constava. Exatamente. Então, por conta disso, nem saneamento, nem absolutamente nenhuma liberdade. Desculpe o termo, mas o cocô lá do morro não podia misturar com o cocô do asfalto. Então, era proibido ter um saneamento. Aí começa. Por que eu estou falando isso? Porque é o resultado de uma falta de políticas públicas e a invisibilidade que se deu a um grande movimento. Nós temos 1/3 da população morando em favela. Se você não cuida disso, é evidente que a favela desce para ficar na rua, desce para dormir no asfalto, desce para ficar sem... Então, o que eu posso dizer é o mesmo que a Thalira disse. Eu quero que haja uma política pública para esse país, para essas demandas. Nós até tínhamos essa política, e eu estou evitando de dizer isso. Viu que eu evitei de dizer um monte de coisa. Mas é verdade, eu evitei e vou continuar evitando. Mas nós vamos viver um dos maiores retrocessos da história de políticas públicas. Eu já nem vou falar do sistema, eu vou falar de políticas públicas, porque não foi só um congelamento. Não foi só um congelamento por 20 anos e que o presidente eleito votou a favor desse congelamento. O presidente eleito votou a favor da reforma trabalhista que tira dos trabalhadores os seus direitos e coloca como camelôs. É isso que a gente tem dito. E, além disso aí, ele empobrece as famílias brasileiras, com isso, assalariadas, principalmente. E nós, nessa reforma trabalhista, tivemos um atenuante, que nós, mulheres, podemos trabalhar em lugares insalubres, grávidas. Então, são uma série de retrocessos que nós acreditamos que não é apenas no parlamento que nós vamos conseguir, até porque a bancada do BBB, eu quero dizer, a bancada do BBB é majoritária. Eu também sou Bíblia, eu também sou evangélica. Agora é preciso saber como se interpreta o evangelho. E a maioria da bancada da Bíblia não interpreta olhando para o pobre, interpreta olhando para o rico. Então, por isso, eles votam do lado de lá. A outra questão também, com relação a defender, nós vamos estar juntos, com certeza nós vamos, até porque a conjuntura nos obriga. Mesmo que a gente tenha um partidinho ou outro, a gente não quer misturar com fulano ou com ciclano, não tem jeito, a gente morre. E somos nós, exatamente, somos nós os comunistas, somos nós os petralhas, somos nós em minoria que iremos defender o patrimônio brasileiro, as políticas públicas e não recuaremos. Estamos na resistência e juntos. Falar muito rapidinho, Benedita maravilhosa. Me controlar aqui na tietagem. Eu vou falar muito rapidamente, que eu estou super contemplada com o que Thalira e Benedita disseram, mas 2 questões elas passaram e eu quero afirmar aqui. Uma, em relação à onda fascista, é importante a gente se manter alerta da necessidade da construção dessa frente ampla. Tem, inclusive, na Assembleia Nacional, 2 coisas que a gente tem que ficar acompanhando enquanto sociedade civil. Um é a construção da federalização, um projeto que aí torna possível a junção entre movimentos sociais, entre partidos, que é um desenho interessante, à luz do cenário da lei do antiterrorismo, porque a gente coloca num guarda-chuva de maior proteção os nossos movimentos sociais. A gente precisa pensar estratégias de curto prazo, de médio e de longo prazo, para a gente proteger. E aí, partindo do meu lugar de militante LGBT, de ativista de direitos humanos, de ativista do movimento negro, como é que a gente se encaixa nesse cenário conservador, lá e aqui, de uma outra forma, e faz o debate de uma forma mais protegida.
E a construção que bate com... Desculpa, não sei, não lembro, peguei seu nome. A Alessandra tocou numa coisa que eu vou até falar de pé. A Alessandra, ela falou aqui, não sei se todo mundo viu a questão dela, que ela falou um pouco sobre como dialogar com a base neopentecostal, com a base mais conservadora. E Benedito traz essa dimensão que é muito importante também a gente ter em mente, que os milhões de votos do Bolsonaro não foram milhões de votos fascistas. Foi voto do descontentamento, da miséria, da fome, da raiva. Também. Mas o fato é que parte do eleitorado do povo lulista votou em Bolsonaro. E com essa galera que eu quero discutir. E com a galera que nem foi votar. Porque se a gente juntar os votos do Haddad e os votos de quem não saiu de casa, dá a maioria do país. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso discurso, que afasta os evangélicos e os conservadores. Porque se a gente está falando de campo democrático, se a gente está falando de democracia, a gente tem que lidar com o diferente da gente. É claro que eu gostaria muito que todo mundo fosse sapatão e preto. Mas não dá. E quais as pontes que a gente vai construir? Aí a Alessandra coloca um ponto que é o meu lugar de reivindicação também. Qual é a nossa tarefa, enquanto promotores da nova política, e eu me coloco também como promotora cirandeira da nova política, do campo da esquerda, de fato, tocar no que essa população que está na miséria, porque essa população aí que chega a cerca de 75 mil pessoas de população de rua, aqui no estado do Rio de Janeiro, não tem voz e não é visto. Aí, o nosso projeto político e de sociedade passa, mais uma vez, por figuras que não dialogam com o povo, que não têm a cara do povo, como essas mulheres aqui. Então, para 2020 e para 2022, talvez não seja a hora da gente votar de novo no Tarcísio Mota e numa vice preta. Por que não uma cabeça de chapa, mulher preta favelada? Por que não? Por que a gente não votou num senador ou numa senadora preta nesse ano? E aí, se juntar os nossos dois nomes ao Senado do campo da esquerda, não dá um da direita. Qual o nosso diálogo e a nossa tarefa com essa sociedade que se coloca? Que, olha só, as balas do fascismo escolhem a cor e os territórios, sabemos disso. Então, quem serão as figuras centrais na mudança da sociedade que a gente quer? Esse era o recado que eu queria dar para a Alessandra. Gente, acabou o tempo. Desculpa, de coração. Eu vou passar para elas, cada uma dar uma mensagem aí, pensando no que a gente precisa construir com vocês lá na política. Bem, gente, muito obrigada por ter nos aturado até agora. Eu acho que não é fácil. Eu saio daqui muito feliz de saber que a gente conversou de mulher para mulher, sem ser Marisa, e que nós tenhamos sempre um espírito despojado para enfrentar essa dureza que está aí colocada. Quando a minha companheira diz que é preciso dialogar, que nem todos foram fascistas, mas os que não foram fascistas e que votaram por conta de kit gay, e que votaram por conta disso e daquilo, é preciso, e eu disse isso de en passant, criar uma narrativa para esse campo. Criar uma narrativa para esse campo. E o que fiz e o que vou continuar fazendo enquanto mulher evangélica é disputar por dentro, porque nós temos que disputar por dentro.
E eu quero rapidamente falar para vocês como nós disputamos por dentro. Em 1982, eu fui a primeira vereadora eleita na cidade do Rio de Janeiro, a primeira evangélica da Assembleia de Deus. Como eu era do PT, como era, não sou, do PT, o PT me chamava de direita e a igreja me chamava de comunista e era um inferno a minha vida. Mas eu tinha, graças a Deus, cabeça, ideologia, estudava a Bíblia e via o que a gente estava passando no morro. Então, estava tudo certo, não tinha nenhuma contradição. Mas é preciso, e como ela colocou, nós tivemos um erro. Porque não é só isso, a gente fala para a gente mesmo. E o que aconteceu, tanto no meu partido como nos outros partidos de esquerda, o que nós fizemos com os evangélicos, deixa para lá. Era só a Benedita, a primeira. Era só ter uma ideia, é o seguinte, vamos pegar essa mulher aqui, eu não tenho medo de ser usada pela esquerda, não. Todos nós, pode usar, a esquerda me usa, eu uso a esquerda. Vamos junto. E isso pegava, gente. E a gente tinha feito o maior trabalho. Mesmo assim, fizemos um trabalho tímido. Só que as mulheres evangélicas e os homens evangélicos não foram para o nosso partido de esquerda. Eles resolveram, acharam que era bom, se Benedita lá, todo mundo pode ir, e esse fracasso. Eu não quero lutar contra os meus iguais. Não, eu até compreendo, né, esse momento, não foi um momento fácil. Mas quero, sim, somar-me com vocês, para que a gente possa enfrentar o que vem por aí. Eu quero resgatar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu quero realmente que a Amazônia não seja o território do qual os Estados Unidos façam manobras militares. Eu quero também que as nossas estatais não sejam privatizadas, a Petrobras, a Eletrobras, que o nosso pré-sal volte para a educação, para a saúde, que era isso que já estava previsto e votado. Eu quero também ver de novo os nossos movimentos nas ruas, ainda que tenha que enfrentar bombas, porque eu já enfrentei muito para não privatizar o Banco do Brasil, para não privatizar a Petrobras, e se a gente ficar com medo, eu sei, eu não estou mandando ninguém se enfiar na frente do canhão. Eu só estou dizendo, gente, que a gente tem a bancada da bala. E essa bancada não está colocada apenas no Congresso, ela se estende pelo Estado. Olha o Rio de Janeiro, continua lindo. Nós vamos ter aqui um embate tremendo na questão de direitos. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu sou de fé e acredito na rapaziada. Então, portanto, vamos juntos e vamos mudar esse país. Acho que é isso. Se não dá para ser otimista nesse momento, não dá mesmo, o pessimismo também não serve para nada. Então, a gente tem que se organizar, acho que para assumir a responsabilidade desses tempos. Assim. O ano não começou com a eleição do Bolsonaro. Para mim, o ano começa com a execução da Marielle, que já é uma expressão do retrocesso democrático, da criminalização de quem luta, da tentativa de silenciar quem quer se organizar para enfrentar esses tempos, né? A gente é o país que mais assassina defensores de direitos humanos do mundo, em especial aqueles ligados pela luta pela terra, pela luta ambiental, que, inclusive, sob a defesa da propriedade, é um dos maiores ataques do presidente fascista eleito, que quer avançar sobre povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entregar a Amazônia, retirar direito trabalhista, seguir matando o nosso povo negro. O que nos resta, para terminar, que eu sei que o tempo está corrido? Eu acho que resta a gente se organizar. Não tem forma de jogar no lixo o pessimismo e resgatar, de alguma maneira, um otimismo das nossas ancestrais que vieram antes de nós, sem organização. E a organização pressupõe generosidade, diálogo, escuta e ultrapassar os nossos próprios umbigos. A gente já fala para nós mesmos há muito tempo. E falando para nós mesmos foi que a gente acabou permitindo
enquanto esse campo progressista, que é fascista, que é a velha política, fosse entendido como a nova política. Agora, quando a máscara cair e o desemprego se aprofundar e as privatizações se acelerarem e o povo continuar morrendo, quando essa máscara cair, onde a gente vai estar? E aí a gente tem que estar no território, tem que estar na escuta, tem que estar ajudando a construir novas narrativas na diferença, com generosidade, mas também com muita força para transformar essa realidade tão brutal. Vamos que vamos, tá difícil, mas não vamos deixar a esperança ir embora, porque tem corpo que só existe na resistência. Para alguns corpos existirem, a resistência desde sempre, então vamos seguir no lugar que a gente se forjou, na luta e na resistência. Queria agradecer mais uma vez esse festival, Eliana, a coordenação desse nosso encontro, desse nosso aquilombamento. Falar que a nossa tarefa não é fácil, mas eu parto do lugar das mulheres negras e vou citar uma, que é Conceição Evaristo. Conceição, que inclusive está circulando, acho maravilhoso, você anda, a Praça Mauá, você esbarra com a Conceição Evaristo. Vocês já encontraram, maravilhoso. Conceição escreveu um texto que ela intitulou Insubmissas Lágrimas de Mulheres. E insubmissão é uma coisa que eu já venho estudando há muito tempo, porque nos retorna a esse lugar de não contentamento com o espaço que nos colocam. E eu vejo os brancos meio desesperados com essa onda fascista, e eu reivindico mais e mais o meu lugar de resistência de mulher negra, porque a gente transforma essa lágrima em insubmissão. Nós somos insubmissos e insubmissas nessa sociedade. É óbvio que o cenário é assustador, como bem lembrou Thalíria, mas a gente não pode permitir que o medo nos congele. E a gente precisa se agrupar, se organizar. Se aquilombar, obviamente, não apenas com homens e mulheres negras, mas se aquilombar daqueles que querem uma sociedade democrática e justa. Essa sociedade é nossa. Me irrita e me aborrece muito os bolsonarinhos usarem a bandeira do Brasil. Eu acho isso uma petulância. Porque se esse país não foi construído por pretos, por nordestinos, por quilombolas, por indígenas, ele vai ser de quem, se não nosso? A gente tem uma tarefa de tomar esse país para nós de novo. E a gente não pode achar que essa onda, que é totalmente artificial, porque começa na internet, depois vai para o WhatsApp. E isso aqui, as mulheres africanas, as somalianas, as ugandenses, trazem para a gente uma dimensão de que o aquilombamento social, ele é possível. E a gente não vai deixar nenhum corpo no meio dessa trajetória. Essa dimensão, é claro que existem e existirão tanques, bombas, mas a gente tem outras dimensões de luta também. A gente precisa descobrir qual é a dimensão mais próxima da gente, é que a gente consegue se organizar de uma forma que nenhuma bala nos alcance, nenhuma prisão nos define. Qual é a nossa tarefa? Nos manter de pé e reerguer esse país. Nenhum passo atrás. I'm going to stand up because I need to. Eu vou levantar porque eu preciso. Eu me levantei porque eu quero agradecer o UAU, a organização do UAU, por organizar encontros como esse, conferências como essa pelo mundo todo. Porque esse tipo de local, de encontro, nos une. Nós aprendemos umas com as outras, nós
partilhamos nossas dores, nossas glórias, nossas lágrimas, e sem nós, sem termos essa proximidade para dar voz às nossas preocupações, nossas dores, nossos medos, nossas preocupações, nós nunca vamos conseguir encontrar soluções para os nossos problemas. E eu acho que aprender de mulheres maravilhosas, poderosas, acho que eu tenho ouvido nos últimos anos, me faz notar que eu não estou sozinha nas minhas preocupações, não estou sozinha nas dores e problemas do meu país. Eu gostaria de falar para aqueles que não têm voz, aqueles que não conseguem chegar num pódio como esse e pegar um microfone e falar línguas que podem ser traduzidas e partilhadas. Eu quero falar por aquelas mulheres e homens e crianças e pessoas pobres, pessoas com deficiências físicas, problemas cujas vozes não podem ser ouvidas. Elas não são vistas, elas não são importantes, elas não contam. Então, não há soluções que possam alcançá-las, a menos que a gente encontre soluções para elas. Eu quero falar pelos milhões que morrem porque são mortos por causa de suas convicções, por causa de suas convicções políticas, por causa de sua opinião, porque eles estão dando voz às escolhas que eles tiveram. E aqueles que ouviram não queriam ouvir. Meu país é a Somalilândia, e não aparece no mapa de vocês. Meu país, a Somalilândia, é maior do que 18 países na África. Meu país, a Somalilândia, é tão grande quanto o país de Gales e a Inglaterra juntos. Mas nós não temos um local, não temos uma voz, não somos vistos, não somos ouvidos, então não contam conosco. Então eu gostaria de terminar expressando a minha apreciação por aqueles que têm o poder de levantar e falar alto, aqueles que estão brigando por aqueles que precisam de ser protegidos. E eu quero expressar a minha gratidão por me darem essa exposição, essa possibilidade de ser parte de vocês, de ver os seus países maravilhosos e seus esforços maravilhosos e aprender com vocês. E trazer comigo energia que eu possa partilhar com o resto do meu povo que não teve essa possibilidade de estar aqui com vocês. Então, como eles dizem, a luta continua. Muito obrigada. Obrigada, gente. Benedita pediu para falar. É mole? Não é mole, não. É uma coisa que eu acho que eu não quis falar sobre a questão da Marielle, que eu sei que é minhas companheiras muito mais próximas, mas eu queria dar o meu abraço aqui à Marinete, dizer do carinho e dizer uma única frase nesse negócio. Ninguém vai soltar a mão da outra.